3-1 do nosso Mengão em cima do Internacional. Vitória importante aí no Brasileirão, o Flamengo mais líder do que nunca, mas o assunto também, né, tá sendo aí o próximo jogo da Libertadores, né, entre Flamengo e Internacional. Vamos ver aí o que a mídia paulista está falando, né, Denilson Show elogiando bastante aí o time do Flamengo, Felipe Melo também, e a cara do Rizek, hein? Flamengo 2 jogos, 2 vitórias em cima do Internacional, vai para o terceiro. Vamos ver aí qual foi a análise, né, deles e também do próximo jogo, Flamengo contra o Internacional na Libertadores. Não se esquece de deixar o like, se inscreve no canal e clica no botãozinho do hype aí para poder estar ajudando aí o canal. O Inter com o time reserva, Flamengo poupando meio time aproximadamente. Que time do Flamengo, irmão? Tá louco. Deu no que deu a lógica, né? Tá Mesmo louco, sendo no Beira-Rio, deu a lógica, né? Tá deu a lógica? Posso dar essa manchete? Deu a lógica? Quando eu vou concordar com você e vou falar que deu a lógica, porque quando eu vejo a escalação do Internacional, praticamente, eu acho que só o Bernabé de lateral estava jogando. O Bernabé entrou no segundo tempo. Ele praticamente não entra com ninguém como titular. Borré e Valência de titular, os dois. Nem o Rocher sai, né? Quando eu vejo a escalação do Internacional e aí sai a escalação do Flamengo, eu falei, moiou. Porque o time do Flamengo, teoricamente, reserva, que não foi o caso, que a gente está vendo na imagem, ó, todos protagonistas, todos. O único que jogou foi a que apareceu na imagem. Todos protagonistas. Assim, é um resultado lógico. Mas aí eu te pergunto, opinião. O Pedro, no jogo da ida contra o Internacional, ele entrou aos 39 do segundo tempo. Não foi opção pro jogo da ida. Hoje, 2 gols. E aí, cara? O Pedro é titular, o Pedro é banco? Acho que o Pedro é banco. Mas o próximo jogo, calma, o próximo jogo é assim, uma outra história. É outra situação. Até mesmo o ambiente, a atmosfera do Beira-Rio outra situação. Completamente diferente. Assim, o Roger tirou só o Aguirre de titular, foi o que entrou jogando. Não, o Inter tirou o peso do jogo. Esperando no jogo que vai ser o jogo do ano. Por quê? Na Copa do Brasil, o Inter já saiu. Campeonato Brasileiro, não vai brigar pelo título. A oportunidade que o Inter tem de título esse ano é a Libertadores. E venhamos e convenhamos, pelo menos ao meu modo de pensar, quem passar entre Inter e Flamengo, pra mim, chega na final. Tem grande chance mesmo, eu concordo. Assim, a decisão de hoje, obviamente, do Inter, não passou só pelo Roger. É uma decisão institucional do clube, né? Óbvio que passa pelo Roger, mas tem todo o D'Alessandro, que é diretor de futebol, o presidente. Óbvio que todo mundo que pensa o Internacional falou, não, tá tudo certo. Se o Inter perder esse jogo, tá na conta pra gente poder ter chance de classificar na quarta-feira, né? Eu acho que é uma decisão institucional do clube e acho acertada. Vocês têm o som, a torcida do Inter em determinado momento começa a gritar, quarta-feira é guerra. Ou seja, tá tranquilo, quarta-feira é guerra, quarta-feira é isso aí, outro ambiente. Time titular principal. Não, isso aí não se discute. O Inter, inclusive, tira o peso do jogo de hoje. Exato. Mas assim, do lado do Flamengo, que é o líder do campeonato, que conseguiu um grande resultado, o jogo começa com 2 gols do Pedro. Isso não bota uma dúvida no Felipe para quarta-feira? Sinceramente, eu acho que não. Não? Eu acho que não, sabe por quê? O cara que joga, que disputa com ele, nem entrou em campo. Sim. Ele tem definido na cabeça dele o time que joga na quarta. Exatamente. O Felipe já tem definido já. O Pedro é uma opção no meio de semana, é uma opção no banco de reserva. Mas é curioso. No mínimo é um tema de debate. Eu acho que o Felipe errou na quarta-feira em utilizar tão pouco tempo o Pedro, tá? Nitidamente, os caras da frente do Flamengo estavam cansados no segundo tempo, pela exigência que foi o primeiro tempo. O Flamengo jogou muito bem o primeiro tempo, em termos físicos, de intensidade. Deu ali 15 minutos do segundo tempo, até o Maestro Júnior, na transmissão da TV Globo, falou, ó, se eu fosse o Felipe, eu já pensava em mudar os caras da frente, que eles estão cansados, cara. E ele ainda empurrou o Bruno Henrique até esse tempo que o André falou para a entrada do Pedro. Você tem o Flamengo vence o primeiro jogo, beleza? Então, o Internacional automaticamente vai ter que sair para o jogo logo de cara. Sim. Com o Pedro, a minha leitura, com o Pedro, o Felipe Luiz, ele não tem provavelmente essa velocidade, essa jogada vertical. Porque o Pedro é uma referência, ele não tem a velocidade, tem um cara de área e tudo mais. O que o Felipe Luiz deve estar pensando? Os caras vão se expor, vão deixar campo para correr, e aí eu tenho que usar a velocidade. Mas aí Bruno Henrique, mas não é ruim Samuel Pedro, não é ruim pra ter esse carimbo. O jogo de intensidade você não joga, não é ruim pra mas eu penso que pra ele, esse tipo de jogo serve.
Sabe por quê? Você vai ter um Inter que vai fazer... O Pedro. Com o Pedro. É igual antes do jogo contra o Bragantino, que nós inclusive debatemos. O Pedro vai jogar titular ou não? O Pedro vinha de fazer o gol contra o Fluminense. Eu falei, pra mim, o Pedro vai jogar titular. Porque o Bragantino é o time que vai pressionar alto, o time intenso, como eu penso que deve ser o time do Inter, jogando em casa, propondo o jogo, precisando fazer o resultado. E o Pedro é um cara que segura 2 marcadores. Pô. Então, assim, é uma válvula de escape. Numa situação, Felipe, numa situação assim, já para um segundo tempo para segurar a bola? Não, pode ser, mas assim, é porque o início do jogo, jogos assim, você sabe, o início do jogo fala muito, os primeiros 15 minutos. O time vem para fazer pressão alta e tal, e de repente você tem uma válvula de escape e você ter 2 pontas que são rápidos, no caso o Araújo e o próprio Samuel Lino, ou seja, são 2 caras rápidos. Assim, se você pega o Pedro, que é a referência, que pega e segura 2 zagueiros, os outros caras fazendo facão, é a válvula de escape. Eu acho que é importante para isso também. Eu gosto muito de jogador que segura 2 marcadores, sabe? E o Pedro tem isso. A bola, de repente, vai chegar quadrada para ele tem o corpãozinho para poder segurar a bola, fazer o pivô, que ele tem técnica também, qualidade para isso. Eu apostaria na quarta-feira na frente. Arrascaeta, Plata, Bruno Henrique e Samuel Lino. Que é um time mais apostaria nesse quarteto. É porque virou uma questão assim... Eu acho que esse cenário fica pro segundo tempo. Jogo grande, jogo físico, de intensidade. Não tô nem dizendo que é o melhor, não. Eu tô pensando com a cabeça do Felipe, entendendo assim... Não, e a lógica... com a cabeça do Felipe, eu penso igual. Eu acho que quem vai jogar vai ser o Bruno Henrique, que nem entrou. Perfeito. Nem entrou. A lógica virou assim, a gente viu no Mundial de Clubes. Começou ali, aliás, começou aqui no Brasil já. Antes do Mundial de Clubes. Jogo de intensidade, de imposição, de muito físico. Ou é Arrasca ou é Pedro. Os 2 juntos não. E é Arrasca. Virou a escolha do Felipe. Só que no jogo de hoje, há dias do duelo de quarta-feira, chama atenção, porque o Pedro marcou 2 gols, é um finalizador absurdo, e, cara, tem 28 anos. Minha dúvida que eu tenho... Pra ele, ter esse carimbo, assim, não, jogo físico grande não dá pra você, eu acho que é ruim pra ele, pro Pedro. Tem que pensar muito sobre manter isso, a autoconfiança, assim, é um trabalho assim, emocional e do dia a dia ali, pra manter o Pedro conectado. A gente tá mostrando o segundo gol dele aí, ó. Esse segundo gol dele mostra a facilidade que ele tem pra fazer gol, cara. Canhota. Sabe? O goleiro até duvida, assim, se ele vai chapar lá do lado direito do goleiro ou não, mas você vê a tranquilidade. Pode ser que não tenha saído com a intensidade que ele gostaria, mas, cara, extremamente consciente a finalização dele, pô. O domínio e a finalização. Goleirão gêmeo. É um cara que sabe fazer gol, pô. Isso aí é do Pedro, né, Richard? Então o goleiro até espera um pouquinho, acho que ele fala, ele vai chapar não aqui. Vai. E aí ele chapa do lado esquerdo. Resumindo, assim. a gente aqui não tem as informações importantes que o Felipe tem para tomar decisão. Dados de condicionamento físico, GPS, velocidade, ver os caras no dia a dia. Preferência. O cara é o técnico, a gente está opinando de fora sem ter as informações que ele tem. Dito isso, o time é seu, Pedro é titular ou reserva? Pra quarta-feira ou no geral? No geral. No geral, pra mim é reserva. Reserva? Pra mim é reserva. Eu gosto do time mais leve, com mais movimentação. Agora, e pra você? No geral, pra mim é titular. Nesse jogo de quarta, eu acho que vai ser reserva porque o Bruno Henrique decidiu o jogo de ida. Mas no seu time, você é o técnico. Meu time, no geral, ele é o titular. Rick. Titular. Eric. Titular. Até porque o Bruno Henrique não é centroavante. Fiquei surpreso com a sua resposta. No meu time é titular também. Tô zoando. Ô, Rita, sabe o que me chamou a atenção? A gente tá falando muito desse time de intensidade, que é a hora que às vezes o Felipe opta pelo Pedro, pelo Arrascaeta, não dá pra jogar os 2. Você observou o meio de campo hoje do Flamengo? Não tinha nenhum jogador de pegada. O Jorginho não é de pegada, o Saul não é de pegada. Que joga o tal do Jorginho? Tudo bem, né? O Saul não é de pegada e o Arrascaeta não é de pegada. Então é fácil você fazer esses caras jogarem quando você tem a posse de bola. Agora não dá pra você colocar esse meio campo quando você sabe que você vai ter no meio campo contrário jogadores intensos e que são dinâmicos. Mas se você mantiver a posse de bola, esquece. Quanto mais qualidade, melhor ainda. E o Pedro ainda, né? Que se não pode jogar o Pedro e o Arrascaeta, imagina, Pedro, Arrascaeta, Saul e Jorginho. Absurdo. Duas boas notícias para o Felipe foram os retornos do Danilo e do De La Cruz, né? Que entraram durante o segundo tempo, que incorporam ainda mais o elenco para esse jogo de quarta-feira, né? E o De La Cruz ainda mais depois da polêmica. O ex-chefe do departamento médico condenou a carreira dele. Né? O cara voltou a jogar hoje. E quase ver se ele vai ter sequência. 2 vezes, teve 2 chances. Eu vou mostrar que eu não tô mal, não. Fui lá, chegou no ataque assim, 2 vezes. Eu me atrevo a dizer que até a lesão dele contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro, um jogo de 0-0,
o De La Cruz vinha fazendo os melhores jogos dele com a camisa do Flamengo. Era, inclusive, na minha opinião, foi o melhor jogador do Flamengo na primeira fase da Libertadores. Foi uma primeira fase bem ruim do Flamengo. Foi. Acho que o De La Cruz conseguiu se destacar em alguns jogos chaves do Flamengo para se classificar. O jogo contra a LDU no Maracanã, para mim ele foi um dos melhores jogadores. Em dois jogos fora de casa também achei que o De La Cruz fez bons jogos. Então, assim, foi um pecado ele ter se machucado contra o Botafogo, porque ele vivia o melhor momento dele no Flamengo. Aquela final lá em Belém que a gente trabalhou contra o Botafogo final da Supercopa, ele jogou muito bem, ele fez um partidaço, ele começou muito bem a temporada. Então, assim, se ele conseguir se equilibrar fisicamente, ele vai ser titular. Pra mim, ele é o titular. Ele, Jorginho e De La Cruz. Ele e Jorginho se Que completam. dupla, hein? Tá louco. Tá o Jorginho louco, joga O muito. Jorginho com bola no pé, vindo aqui, Jorginho joga dominando o meio campo. Ele Porque ele tem muita cara que mais dinâmica, o De La intensidade, Cruz, né? dinâmica que vai chegar, chute fora da área. O De La Cruz é muito bom jogador. O Jorginho De La Cruz. Bola parada. E bola parada, define também. Mas não pode, Richard, ir pra seleção brasileira. O Jorginho, ele naturalizou. O que o Richard me perguntou foi não. O Jorginho joga muito, cara. Joga muito simples, assim, fácil, né? Cara, você já fez gol no Inter lá